Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhá-los nesse momento. O que vamos aprender hoje? Então, colocando aí o nosso objeto de conhecimento. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a semântica e a coesão, certo? Então, como as palavras se conectam, como elas são interligadas dentro do nosso texto, entre as frases, orações e períodos. Especificamente, nós vamos estudar recursos de coesão referencial e analisar substituições lexicais, ou seja, de palavras e pronominais, quando nós utilizamos pronomes para fazer estas substituições. Ok? Então, venham comigo para a nossa aula. Já estudamos nas nossas aulas que os nossos textos eles são constituídos, certo, por palavras que se organizam em frases, orações e períodos. Perceba que para conectar essas frases, orações e períodos, nós temos um recurso na língua que nós chamamos de coesão. Imaginem que um texto é um grande tecido. Para que esse tecido fique unido, certo? Nós sempre precisamos ali conectar as partes deles. Então, o serviço, por exemplo, de uma costureira pode ser uma grande ilustração do que é escrever um texto. Perceba que a costureira, ao fazer uma roupa, ela pega a agulha, a linha, o tecido e vai conectando, ligando as partes desse tecido até formar esta roupa. A mesma situação acontece com quem escreve um texto. Perceba que a pessoa que escreve o texto, ela precisa fazer conexões das partes desse texto, para que esse texto se torne coeso. Então ela vai, por meio de recursos que a nossa língua possui, conectar as frases, orações e períodos, como se estivesse costurando cada parte do texto, certo? Para que ao final este texto faça sentido e para que ele alcance a finalidade para a qual ele foi escrito, certo? Comunicar, interagir, fazer com que haja interação com o outro, ok? Então vamos começar a nossa aula conceituando, sabendo o que é a coesão. Então colocando aí para vocês, olha só, a coesão é o mecanismo de conexão entre as partes do texto por meio de recursos linguísticos oferecidos pela língua. Então observem que a grande palavra aqui, coesão, imaginem a ideia de conexão. A coesão irá fazer exatamente isso. Conectar o quê? As partes do texto, por meio de recursos linguísticos que são oferecidos pela língua. Nós temos diversos recursos pelos quais nós podemos acionar para conectar as partes de um texto, as frases, orações e os períodos. Então, vamos observar quais são esses recursos? Observem aqui. Os nossos recursos, gente, são as palavras, certo? Já estudamos diversas classes de palavras durante a nossa aula e percebe que essas palavras, essas classes de palavras podem ser utilizadas para fazer a conexão e estabelecer coesão. Então, quais são os recursos que nós temos? As palavras que nós podemos utilizar: artigos, pronomes, numerais, advérbios, conjunções, palavras que possuem sentido semelhante, que são os sinônimos, expressões nominais definidas, certo? Aquelas que são estabelecidas entre os indivíduos, palavras, certo? Repetição lexical. Então perceba que essa repetição é a repetição exatamente de determinados termos, determinadas palavras e paráfrases, quando você reescreve um texto modificando ali as suas palavras, os seus enunciados, mas mantendo sempre o mesmo sentido, ok? Então perceba que esses são os nossos recursos que nós podemos utilizar na hora de escrever um texto. E como a coesão funciona? Olha só, ela conecta as frases, orações e períodos, certo? Períodos e parágrafos do texto por meio das ligações entre elementos, certo? Então temos duas maneiras. Ligações entre elementos, certo? Então perceba que é a coesão sequencial, aquela coesão que nós vamos fazer uso de preposição, de conjunção, que vão conectar elementos e também vão estabelecer ideias que nós já estudamos. Lembram? As conjunções, quando conectam frases, orações, elas estabelecem ideias de adição,
de alternância, de explicação, de causa. Então, diversas ideias podem ser estabelecidas quando nós usamos essas palavras para ligar os elementos. Outra maneira de fazer a coesão, de fazer ela existir nesse texto, é por meio da substituição, certo? Então, das substituições de enunciados, ok? Perceba que quando nós falamos em ligação de elementos, estamos falando de coesão sequencial. Quando falamos em substituições, estamos falando em coesão referencial. Na nossa aula, nós vamos estudar especificamente a coesão referencial. Aquela coesão que vai fazer substituições, certo, de determinado termo que já foi citado, ou referências também. Então, perceba que nesse tipo de coesão, quando a gente substitui uma palavra por outra, a gente faz uma referência a um termo que já foi citado. Pode acontecer também dessa palavra que irá aparecer no texto fazer referência a um termo que ainda será citado dentro do texto. Vamos entender melhor? Colocando aí o nosso texto para vocês. Olha só. A coesão referencial ocorre quando determinado elemento textual se refere a outro. Então, percebam que aqui nós vamos ter uma relação de referência. Uma palavra que vai se referir a outra dentro do texto, certo? E ela vai se referir e ela também pode substituir, substituindo no texto. Então, a gente vai ter uma ideia de referência e substituição, certo? Olha os exemplos que vão deixar mais claro para a gente. Maria e João são irmãos. Eles gostam muito de se divertir. Então, observem, gente, aqui, que neste enunciado, este primeiro exemplo aqui, você tem duas orações, certo? Maria e João são irmãos, é a minha primeira oração, e a outra oração, eles gostam muito de se divertir. Observem que elas formam aí este enunciado. Agora, observem que na segunda oração, eu tenho a palavra eles destacadas. Essa palavra nós já sabemos que é um pronome. E como nós estudamos, a palavra eles pode substituir o sujeito, pode substituir o substantivo, certo? Então percebam que nesta segunda oração, eles está substituindo um enunciado que já foi citado na oração anterior. Então quem é que foi citado na oração anterior? A quem a palavra eles se refere neste primeiro exemplo? Percebam que eles se refere ao sujeito da oração, certo? Sujeito composto aqui, Maria e João. Então, observe que eles se refere a este termo aqui que já foi citado na primeira oração. E observem também que ele faz essa referência ao termo que já foi citado e ele aparece no lugar deste sujeito, fazendo uma substituição, ok? Então, percebam que eles substitui o sujeito e faz referência a um sujeito que já foi citado. Percebam que esse mecanismo também é muito utilizado para evitar repetições dentro de um texto. As repetições, quando não empregadas como um recurso literário de maneira intencional, elas podem tornar o texto cansativo na sua leitura. Então perceba que repetir muitas palavras tornam a leitura cansativa e enfadonha. Então a coesão referencial pode ser utilizada para evitar essas repetições e que o seu texto fique cansativo, certo? E quando ela está presente, você observa que determinada palavra substitui um termo que já foi citado e também faz referência a este termo, como nós observamos na preposição não, no pronome eles. Voltando aí ao nosso exemplo, agora vamos analisar o segundo. Olha só, no segundo exemplo, nós temos aqui, eu quero apenas isso, um lugar calmo para escrever, certo? Então, observem aqui, gente, que eu tenho outro pronome sendo utilizado, isso. Observem que este pronome aqui aparece na primeira oração, certo? Observem que eu quero isso, mas o que a pessoa quer? Um lugar calmo para escrever. Então, observem que o isso faz referência a um termo que ainda seria citado. Ele não foi citado antes, mas ele foi citado depois. Qual é o termo ao qual a palavra isso faz referência? Perceba que ele vem depois desses dois pontos. Olha só, eu quero apenas isso. O que era? Um lugar calmo
para escrever. Então, observe que uma palavra que foi utilizada para fazer referência a um termo que seria citado depois, ok? Então, a gente observa e percebe mais uma vez a coesão referencial agindo. Então, a gente tem uma palavra que é utilizada para fazer referência a outra palavra que já foi citada ou ainda será citada. E percebo que também essa palavra, quando ela é utilizada na coesão referencial, certo? Ela substitui e faz referência a um termo que já foi citado. Então, você observa que este é o mecanismo de coesão referencial. É um termo que irá substituir outro e também irá fazer referência a esse outro termo, certo? Então vamos observar como funciona dentro dos textos. Pegamos alguns exemplos de enunciados em frases, em orações, certo? Nos períodos nós analisamos, mas vamos ver como funciona em um texto na íntegra. Então convido vocês a ouvir a declamação de um poema muito famoso aqui no Brasil, certo? A Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Então analisem bem, observem as palavras, o que o texto traz, a mensagem que ele transmite para a gente, ok? Então vamos ao nosso texto. Canção do Exílio, Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Muito bem, acabamos de ouvir a Canção do Exílio e percebam que neste poema escrito por Gonçalves Dias, o eu lírico canta o seu amor a uma terra, a um local. Que terra é esta? Percebo que é a terra onde ele nasceu, é o local onde ele viveu como criança, certo? A terra dele. Essa terra é exatamente o Brasil. Então percebo que neste período em que a canção foi escrita, o poeta Gonçalves Dias não estava no Brasil. Ele estava lá em Portugal e ele escreveu esse texto lá, falando, expressando sentimentos de saudade. O eu lírico expressa isso para a gente dentro do texto. Ele diz que a terra tem palmeiras, que nessa palmeira canta o sabiá. Percebo que na terra dele tem mais amores, o céu é melhor, tem mais estrelas, a natureza. Ele vai dizer que tudo é melhor na terra dele do que no local que ele se encontra. E para dizer tudo isso, ele utiliza palavras específicas, fazendo referências, certo? Estabelecendo também coesão dentro do texto. Vamos analisar? Então vamos começar na primeira estrofe. Olha só, o nosso título, Canção do Exílio, ele diz: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Observem que no segundo verso, ok? Aqui do nosso texto, do nosso poema, eu tenho a palavra onde. Esse onde é um advérbio e faz uma referência, certo? Está se referindo a qual termo que já foi citado. Onde? Que local é este? Percebo que o onde faz referência exatamente à terra do eu lírico que foi citada no primeiro verso. Minha terra tem palmeiras, ou seja, ele faz referência onde? A terra natal, ao local onde ele nasceu, olha só. Então observe que o advérbio onde substitui no segundo verso e faz uma referência ao termo que já foi citado, a terra do eu lírico, certo? E olha só o que ele diz: as aves que aqui gorjeiam, certo? Então, o aqui também está fazendo uma referência a um termo que já foi citado. Percebam não, que não é um termo que já foi citado. O aqui vai indicar para a gente o local em que o eu lírico se encontra, certo? O local que é fora da terra dele. Então, eu percebo que aqui faz referência ao local que o eu lírico está,
ok? Então, nós temos aqui outro advérbio aqui, dando a ideia de lugar, né? Então, vamos indicar esse aqui. Como nós sabemos que Gonçalves Dias escreveu esse poema lá em Portugal, então a gente vai colocar aqui o aqui, fazendo referência exatamente a Portugal, ok? Então, vamos lá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Observem, lá. Temos outro advérbio, outra ideia de lugar. Este lá faz referência a que local? Qual é este local? Percebo que, mais uma vez, o lá vai fazer referência à terra do eu lírico. Então, observe que onde e o lá faz referência exatamente à terra do eu lírico, a minha terra, certo? Ao local onde o eu lírico nasceu, que a gente sabe que a minha terra é exatamente o nosso país, Brasil, ok? Então, observem que essas palavras foram utilizadas no nosso poema para fazer referências a um termo que já foi citado lá no primeiro verso. E essas palavras são advérbios, ok? E observem que esses advérbios, eles estabelecem coesão dentro do texto, porque a gente tem a todo momento uma referência a um termo que já foi citado, a um lugar. E observem que também a gente sempre tem uma conotação bem positiva, certo? Colocando um sinalzinho de mais aqui, em relação ao Brasil. No Brasil, tudo é melhor para o eu lírico, ok? Vamos adiante? Olha só nos outros versos. Nosso céu tem mais estrelas. Observem, aqui, o pronome nosso também faz referência dentro desse texto a um lugar. Que céu é este? Nosso céu. Perceba que a gente tem mais uma vez uma referência ao Brasil, ao local do eu lírico, ao local em que o poeta nasceu. Ó, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Observem que há uma referência direta ao local, certo? Ao Brasil, ao local, à terra natal do eu lírico. Ok? Então, observem que as palavras fazem essa referência dentro do texto. No próximo verso, nas próximas estrofes, em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Olha só, o lá faz referência a qual termo que nós já vimos aqui no nosso poema? Exatamente a terra do eu lírico, a minha terra, que o eu lírico diz, que é exatamente qual lugar? O Brasil, certo? Então, olha só, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Mais uma vez esse onde, fazendo uma referência exatamente ao lugar, a minha terra. Então, observem que a todo momento eu tenho palavras que foram utilizadas dentro do meu texto para fazer referências. A gente já observou a presença de advérbios, lá, aqui, onde, que fazem referência a lugares, lá, certo? Onde, em referência à terra natal, à terra do eu lírico, que ele fala minha terra, ao Brasil, e o aqui, referência a Portugal, ao local onde ele estava, ok? E você observou também que os pronomes, o nosso, né, os pronomes que trazem essa ideia de posse também fazendo referência ao lugar, ao Brasil, à terra, ao local onde tudo é melhor. Vamos continuar? Lá no nosso texto, no nosso poema, colocando ele mais uma vez aí para a gente analisar os outros versos. Olha só o que ele vai dizer. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Cá, pessoal, mais outro advérbio. Dentro do nosso texto está fazendo referência a que local? Percebe que esse advérbio dá a ideia de lugar. Que tais eu não encontro cá. Então, a gente tem que lembrar, mais uma vez, que o cá é exatamente Portugal, exatamente o local em que o eu lírico, certo, se encontra. Ele faz referência a esse lugar. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Então, o advérbio lá, fazendo referência a qual lugar? Vamos entender aqui como Brasil, certo? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Olha só, onde
referência à minha terra, e a gente sabe que a terra é o Brasil. Ok? E olha só o que é dito nos últimos versos. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Olha só, lá, qual é o lugar? A gente já viu, Brasil. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Qual é o lugar que esse advérbio faz referência? Exatamente ao exílio, a Portugal. Sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Observem, esse onde aqui, ele está se referindo a qual termo? Agora, perceba que ele está se referindo às palmeiras, certo? Então, aqui o onde, desta vez, se refere às palmeiras, este advérbio. Mas a gente sabe que as palmeiras também a gente tem exatamente lá na terra do Eulírico, ok? Então, observem que a todo momento eu tenho as ideias que foram estabelecidas dentro do meu texto, entre lá, certo? A terra do Eulírico, o Brasil, o local que é muito bom, que tudo é maravilhoso, e o cá, que é exatamente o local onde o Eulírico se encontra. Portugal, aquela terra que ele está, lá naquele local que ele não acha tão atraente, tão bonita, certo? Ele prefere lá, a terra dele. E observem que essas palavras, lá, cá, aqui, onde, certo? Percebe que são advérbios que estabelecem coesão dentro do meu texto. A todo momento a gente viu que essas palavras fazem referência a determinado lugar, a determinado local. Os pronomes também apareceram, trazendo essa ideia, certo? Dentro do texto. Então, observem que a todo momento a gente tem a coesão ligando, conectando as ideias e conectando as partes do texto, ok? Agora, quero trazer para vocês, acabamos de analisar um texto escrito em versos, certo? Um poema. Mas eu trago um outro texto que faz intertextualidade com esse. Lembram o que é a intertextualidade? É exatamente quando um texto dialoga com outro. Um texto vai trazer um elemento que vai te fazer lembrar de outro texto, certo? E isso ocorre exatamente no próximo texto que nós vamos ler e observar como funciona a coesão dele. Então, colocando aí para vocês, olha só. Em terra de palmeiras tem muito mais que sabiá. Então, observem que logo no título do texto, a gente já tem uma referência ao texto anterior que nós acabamos de ler, certo? Então, a gente lembra dos primeiros versos lá da Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, certo? Então, percebam que aqui o título do texto, trazendo esta ideia que apareceu lá na Canção do Exílio, vai dizer, em terra de palmeiras, certo? Tem muito mais que sabiá. Então, observem que a intertextualidade ocorre e ela já aparece de maneira bem explícita no primeiro parágrafo do texto. Existe um poema que se chama Canção do Exílio. Citou o poema, já tem intertextualidade, do poeta brasileiro Gonçalves Dias, que fala de palmeiras, de sabiás e de outras belezas do Brasil. Mas, nas palmeiras e coqueiros do Brasil, há muitas outras aves visitantes, como o sanhaçu do coqueiro. Essa espécie é o buraco da fechadura, para enxergarmos o ambiente. Então, vem com a gente espiar bem de perto. Agora, observe que nós temos um mecanismo de coesão funcionando aqui nesse texto, que vai trazer para a gente uma variedade, com relação a outro tipo de ave que existe aqui na nossa região. Observem aqui neste enunciado, olha só, a partir daqui. Mas nas palmeiras e coqueiros do Brasil, há muitas outras aves visitantes, como o sanhaçu do coqueiro. Essa espécie, olha só, eu tenho um pronome aqui, essa. Este pronome, pessoal, ele está fazendo referência a qual termo? Faz referência a qual termo? Um termo que já foi citado ou um termo que ainda será citado? Percebam que essa espécie, certo? Faz referência exatamente ao sanhaçu do coqueiro, certo? Então, a gente pode dizer que faz referência a este termo aqui, este enunciado.
o pronome e a palavra espécie. Essa espécie, observem que eu não repeti neste ponto aqui a palavra sanhaçu de coqueiro. Eu utilizei outro termo substituindo essa palavra para fazer uma referência exatamente a este pássaro. Essa espécie, o sanhaçu do coqueiro. É o buraco da fechadura para enxergarmos o ambiente. Observem que o buraco da fechadura, a gente tem até aqui uma linguagem conotativa, certo? Como assim um buraco da fechadura? A gente tem até uma linguagem conotativa e uma metáfora, exatamente pelo buraco da fechadura. Quando você olha, você consegue enxergar o outro lado, o que existe do outro lado, certo? Aqui também, quando se analisa, quando se estuda essa espécie, consegue ver outras espécies também, além do sabiá, que foi citado lá na Canção do Exílio. Vamos voltar ao texto? Então, observem aqui. Essa espécie é o buraco da fechadura, certo? Observem que se a gente for pensar buraco da fechadura, também é uma metáfora e faz referência exatamente a um pássaro que já foi citado. Olha só, ao sanhaçu do coqueiro, para enxergarmos o ambiente. Então, observe que o nosso texto tem um convite. Ele dialoga diretamente com o leitor, com o interlocutor, a pessoa que está lendo esse texto. Então, vem com a gente espiar bem de perto. E aí, na sequência, o sanhaçu do coqueiro, perceba que eu tenho a repetição exatamente do termo, da palavra sanhaçu do coqueiro, da ave, mais uma vez, e quando eu coloco essa repetição, eu também estabeleço a coesão, porque eu continuo amarrando as partes do meu texto, indicando que eu estou falando sobre a mesma árvore, sobre o mesmo assunto, tá bom? Então, olha só, o sanhaçu do coqueiro, Tangará palmarum, tem a maior parte do corpo em tons esverdeados e um canto forte e metálico. Observem mais uma vez, essa espécie, este enunciado, este pronome faz referência, substitui e faz referência a qual termo que já foi citado? Ao sanhaçu do coqueiro, gente. Observem que este pronome faz referência ao sanhaçu do coqueiro e junto com espécie também fazendo referência ao sanhaçu do coqueiro. Essa espécie pode ser encontrada em áreas tropicais e subtropicais. Ao olharmos por nossas janelas, tanto no campo quanto nas grandes cidades, podemos nos surpreender com a sua presença. Mais uma palavra aqui. Sua. Este pronome aqui, pessoal, está se referindo a qual termo? Percebam que esse pronome aí também estabelecendo coesão. Mas ele está se referindo a qual termo dentro do texto? A sua presença. Presença de quem? Do sanhaçu do coqueiro. Então, observe que, mais uma vez, nós temos outra palavra estabelecendo coesão dentro do texto. Então, podemos nos surpreender com a sua presença marcada com seu chirear, certo? O som, o canto. Observem, este seu, pessoal, outra palavra aqui, já vimos o sua, agora apareceu o seu. Faz referência a qual termo que já foi citado? Percebo que, mais uma vez, a gente está falando do sanhaçu do coqueiro. Então, observe que esta palavra também faz referência ao sanhaçu do coqueiro, certo? Fazendo referência ao som, ao canto dele, ou seja, ao seu canto. Ó, outra vez o pronome aqui, fazendo referência ao sanhaçu do coqueiro. Então, observem que essas palavras que apareceram em vários pontos do texto são exatamente os mecanismos de coesão. Observem que essas palavras, elas retomam uma ideia que já foi citada e também substitui a palavra sanhaçu do coqueiro. É como se fosse exatamente o ponto, o nó, certo? Ali o local onde você faz o ponto, amarrando as partes do texto, como se fosse no tecido. Então, quando você faz uma costura, pega uma agulha, você vai pontuando cada parte do tecido, unindo, e ao final você dá um nó para deixar tudo preso. Isso ocorre exatamente com essas partes, esses termos que nós destacamos, essas palavras, esses pronomes, certo? Perceba que eles são mecanismos de coesão que fazem a amarração, que conectam, que ligam todas as partes. E observem que eles aparecem distribuídos
ao longo do texto. Olha só mais uma vez o texto com a marcação. Observe que nós temos aí o sanhaçu do coqueiro que foi citado lá no início e a gente tem ao longo do parágrafo vários pontos, né, palavras que fazem referência ao termo que já foi citado. Isso vai acontecer também nos outros parágrafos. Olha só, seu nome científico, olha só, seu, a gente já está em outro parágrafo, mas observem que o seu também está fazendo referência ao sanhaçu do coqueiro que foi citado aqui no parágrafo anterior, certo? Então observem que a coesão com essas palavras não é estabelecida só dentro do parágrafo ou dentro das frases e orações, é estabelecida também aí entre os parágrafos. Então observem que o outro parágrafo se conecta ao anterior por meio deste pronome o seu, né? Seu nome científico. Estamos falando de quem? Esse seu faz referência a quem? Ao sanhaçu do coqueiro, certo? Seu nome científico, Tangará palmarum, vem do tupi Tangará e significa dançador, enquanto que palmaro significa das palmeiras. Assim, juntando tudo, temos como significado pássaro dançador que vive nas palmeiras, com palmeira no seu nome científico, mais uma vez. Seu, fazendo referência a quem? Ao sanhaçu do coqueiro. Com palmeira no seu nome científico e coqueiro no seu nome popular, ó, pronome seu, fazendo referência a quem? Ao sanhaçu do coqueiro. Seu nome popular, não é difícil concluir onde você pode observar essa ave. Observem o enunciado. Essa ave, pessoal, faz referência, substitui e faz referência a qual termo que já foi citado? Ao sanhaçu do coqueiro. Então observem que essa ave substitui exatamente o nome sanhaçu do coqueiro e evita que haja repetição dessa palavra em diversas partes do texto. Imaginem que nessa parte final aqui, com palmeira no nome do sanhaçu do coqueiro científico e coqueiro no nome do sanhaçu popular, não é difícil concluir onde você pode observar o sanhaçu do coqueiro. Observe que se eu repetisse nesses pontos aqui a palavra sanhaçu do coqueiro, o que ia acontecer com o nosso texto? Ele ia ficar cansativo, certo? E nós íamos ter repetições desnecessárias. Então, observem que dentro do nosso texto, essas palavras, como os pronomes, os advérbios, certo? Podem estabelecer coesão, fazendo a conexão entre as partes do texto, exatamente no momento em que substitui e faz referência a um termo que já foi citado ou que ainda será citado. E perceba que ao colocar essas partes dentro do texto, ou utilizar esses recursos, nós amarramos todas as ideias. Neste último texto, você observou que a todo momento a gente tem uma referência ao sanhaçu do coqueiro, que é exatamente a ave que o texto está abordando, que o texto está apresentando para a gente o seu conceito, né? As características desse pássaro. Então, observe que a coesão ajuda e auxilia a tornar o nosso texto claro, objetivo e que de fácil compreensão também, ok? Então, o que você tem que lembrar? A coesão é o mecanismo de conexão entre as partes do texto. Frases, orações, períodos e parágrafos também. Certo, gente? Então, finalizamos a nossa aula aqui. A sua aula continua no próximo vídeo.